Olá, meus amigos e olá, minhas amigas. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Podcast Dividida. Eu sou a Milani, dividindo a tela aqui comigo, Vinícius Bringel. E aí, Bringel, como é que você tá? E aí, Milano, e aí, pessoal, beleza? A gente vai falar sobre um assunto que está bem atual, né, no mundo do futebol, que é o envolvimento da Arábia Saudita no mundo dos esportes, né? A Arábia Saudita está aí fazendo propostas e mais propostas para jogador, treinador. Hoje mais cedo saiu que o Luiz Castro do Botafogo tinha sido procurado Não, Nasser pelo não é? O time do Cristiano Ronaldo? pelo Al Nassr para assumir o time e ao que tudo indica ele vai negar, né? A expectativa é que ele negue essa proposta, mas não vai ser o último que vai receber essa proposta aí de um caminhão e meio de para ir treinar, jogar ou fazer qualquer outra coisa relativa ao futebol na Arábia Saudita. A gente falou, Bringel, lá atrás, no episódio 46 de outubro de 2021, sobre o impacto de alguns times-estado, né, no Isso. esporte. A gente lembrou do caso do Qatar e o PSG, lembrou do caso do City e os Emirados Árabes Unidos, e falamos também da Arábia Saudita e do Newcastle, porque o FIP, que é o Fundo de Investimento do Estado Saudita, tinha comprado o Newcastle, embora as pessoas para a Premier League, para os dirigentes do Newcastle, o FIP não represente o Estado Saudita, o que é um miguezaço mal feito do cacete. Sim. Então a gente traz umas atualizações desse caso. Provavelmente não vai ser o último episódio que a gente vai fazer sobre isso também, porque é um assunto que promete render bastante. Sim. Tudo começa aqui com o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, o Mohammed bin Salman, que está numa jornada de um homem só, basicamente, para transformar a forma como o país, a Arábia Saudita, a nação saudita, é vista, tanto pela comunidade global quanto pelos habitantes do país, que hoje são cerca de 35 milhões. O país é conhecido por um flagelo de abusos dos direitos humanos, incluindo a criminalização da homossexualidade, severas restrições à liberdade de expressão de mulheres e o assassinato do Jamal Khashoggi, jornalista do Washington Post. Ele foi assassinado na Embaixada Saudita, se não me engano, em Istambul, Exato. né? Com autorização do Mohammed bin Salman, segundo constam informações. Se não me De engano, ele até admitiu finíssimo. isso. Ele foi pra corte e admitiu isso, se não me engano. Ele admitiu essa, não preciso tomar essa cautela aqui, né? Vai Dele que, querer né? matar você. As palavras-chave caem nos lugares errados, aí já viu. E por isso, então, para combater essa reputação que não cai muito bem sobre nenhum país, né? Sim. E apaziguar um pouquinho uma população jovem em rápido crescimento, o Ben Salmon aposta no esporte, que ele vê como um agente muito relevante e fundamental para resolver essa equação. Por exemplo, fontes do governo indicaram para o meio de comunicação The Athletic que a Arábia Saudita pretende sediar 25 campeonatos mundiais em vários esportes até 2030, entre eles a Copa do Mundo, né, também em 2030, e na Copa do Catar, o maior palco do futebol mundial. O Ben Salman foi destaque, foi assistir bastante partidas, sentou do lado do Gianni Infantino e do Emir, né, o chefe de Estado do Catar, se não me Sei engano, lá. inclusive quebrando, né, quebrando uma rixa que a Arábia Saudita tinha com o Catar. Eles não se tratavam diplomaticamente enquanto isso caiu a partir da Copa do Mundo de 2022, né? E aí isso tudo também é um plano para que a Arábia Saudita melhore a sua imagem perante o resto do mundo.
Aí daí vem esse investimento forte nos esportes. Exato. E publicamente o governo saudita insiste bastante que o motivo dessa expansão esportiva é criar oportunidades de investimento, melhorar a saúde pública e desenvolver também a infraestrutura esportiva no país. Na semana passada, em 24 horas, a Arábia Saudita deu o seu maior passo esportivo até então. Na segunda-feira da semana passada, eles anunciaram uma renovação da Saudi Pro League, que é o fundo com o fundo soberano do país, que é o PIF, que ele já possui 80% do Newcastle, o time de futebol da Inglaterra, e assim assumindo a propriedade dos quatro maiores clubes do país, o Al Ittihad, o Al Hilal, o Al Ahly e o Al Nassr. Coletiva, historicamente, eles são conhecidos como os quatro grandes clubes da Arábia Saudita, mas outras quatro equipes receberão também investimentos de empresas estatais. Um dia depois desse anúncio da PIF com a Saudi Pro League, eles fizeram a mesma coisa com o golfe. Em um anúncio bastante polêmico e chocante, que a PGA Tour, maior ou um dos maiores organizadores de torneios de golfe do mundo, estava se fundindo com a iniciante Live Golf, que é financiada pelo PIF, pondo fim a meses de rancor e litígio nos últimos meses entre as organizações e também entre os atletas que assinaram com a Live e que também competiam na PGA. O presidente da PIF, o Yassir Al-Rumayyan, se tornaria a figura mais poderosa do golfe, dando à Arábia Saudita outro lugar na mesa dos grandes esportes. E esse é o contexto global por trás da reformulação mais recente, né, do futebol. Só que em meio ao dinheiro, o glamour e o giro das relações públicas, fica a instabilidade, a incerteza financeira e um grau meio alto até de desorganização. Importante lembrar de duas coisas sobre a Arábia Saudita. É um país jovem, então 70% da população tem menos de 35 anos e também é absolutamente obcecado por futebol. Desde que o Cristiano Ronaldo chegou no time dele lá, que eu não vou lembrar, acho que é o Al Nassr, né, que ele tá jogando Sim, lá. Desde que ele chegou no time, o comparecimento aos jogos do Al Nassr aumentou em 143%. E isso possivelmente deve acontecer em toda a liga, através, né, dos reforços que vão chegar para os outros times também. Outro potencial impacto fortemente informado pelos organizadores da competição são os potenciais benefícios para a saúde pública. O governo está empenhado em melhorar a estatística de que cerca de 60% da população está acima do peso ou obesa. Um dos objetivos dados por Yasser Al-Mizrahi, presidente da Federação de Futebol da Arábia Saudita, é aumentar o número de jogadores masculinos registrados de 21 mil para mais de 200 mil jogadores, embora ele não tenha mencionado um alvo para que as jogadoras também sejam incluídas nesse pacote. O que o Mohammed bin Salman e seus conselheiros não querem é criar gangues de caras de em torno de 26 anos saindo às ruas e tramando a derrubada da família real, porque eles acham que eles têm que viver a vida da maneira que eles quiserem, da mesma forma como o resto do mundo. Essencialmente, o que o governo está fazendo agora é dizer, bem, se você quer o Cristiano Ronaldo, o Messi, os grandes jogadores do futebol mundial, a gente vai dar para você. Mas o outro lado disso é que eles não querem ser questionados. E até agora, nesse ano, houve mais prisões de pessoas na Arábia Saudita por postar comentários negativos sobre o governo do que nunca. O contrato é que você pode ter o que você quiser, mas não nos questione. Basicamente essa é a filosofia que o governo saudita vem implementando. Os seus planos são igualmente ambiciosos quando se trata de futebol. O objetivo do país é se tornar uma das 10 maiores ligas do mundo até 2030, mas em janeiro, de acordo com a agência de inteligência esportiva 21st Group, a Saudi Pro League era a 58ª liga, maior liga em questão de qualidade
no futebol mundial. Isso colocando abaixo até mesmo da Premiership da Escócia, que é a 49ª maior do mundo. E que já tem um nível de futebol muito questionável. Segundo as fontes sauditas, apesar da realidade muitas vezes ser diferente, é assim que o processo de recrutamento normalmente funciona na teoria. Os clubes são responsáveis por decidir onde precisam se fortalecer. E assim que eles identificarem o jogador, eles vão buscar a aprovação da Saudi Pro League. E aí o governo, em especial o Ministério do Esporte e o PIF, sanciona a liberação dos recursos. No entanto, isso vai mudar caso o jogador seja alguém do quilate do Messi, de um Cristiano Ronaldo ou de um Benzema. Para as estrelas globais, as negociações geralmente são lideradas por uma delegação do governo, que inclui representantes do PIF, mais uma vez frisando a parceria praticamente carnal entre o Sim. PIF e o governo da Arábia Saudita, do Ministério do Esporte e também do Ministério do Turismo. Eles também têm trabalhado com consultores da Deloitte, que é uma empresa de consultoria americana. Normalmente eles vão direto ao acampamento do jogador e não usam intermediários, né? Não vão buscar um meio de caminho ali, vai direto no cara. E uma vez fechando o negócio, esses representantes dos clubes aparecem, saem na foto, assinam o contrato, segura a camisa e toda aquela pose bonitinha para a rede social. Para os nomes mais importantes que estão chegando na Arábia Saudita agora, no caso de Ronaldo, Benzema, o que se pode esperar é uma vida de luxo, com acomodações impecáveis, salários fora da realidade. Mas isso não necessariamente é o caso de todos os outros jogadores, já que outros jogadores estrangeiros que já passaram algum tempo na Arábia Saudita relatam promessas quebradas e impasses contratuais. E para ter uma ideia de onde a Liga Saudita está, tem um comparativo com a J-League, que é a primeira divisão do Japão, e a J-League é a liga mais forte da Ásia e ela é a 22ª liga mais forte do mundo. As equipes sauditas têm um desempenho internacional tão bom quanto as japonesas, mas as equipes de meio de tabela da J-League são muito mais fortes. E o que também uma questão que é um pouco complicada assim é o talento local e em questão de comparativo nesse caso com a J-League, mas também o nível dos estrangeiros. Então, se a gente analisar os 50 melhores estrangeiros da Saudi Pro League, eles estão como a 22ª melhor no mundo, à frente da J-League que está em 24º. Mas se a gente considerar os 50 melhores jogadores locais, é, a Liga Saudita está em 75 e a J-League em 21º. Então tem uma discrepância bem grande entre o nível é, dos jogadores locais ali assim e dos jogadores estrangeiros que fazem parte dessas ligas. Que eu acho que dá para comparar em questão de tamanho assim de visibilidade, mas é lógico que a liga japonesa tem muito mais história, muito mais tempo no futebol. E acho que também mais investimento em formação, principalmente, né? Sim, sim. No caso também. E aí a gente entra na parte dos problemas. A Arábia Saudita, né, do príncipe Mohammed bin Salman, vem adquirindo esportes e financiando alguns outros, né? Adquirindo uns esportes e financiando alguns outros, no que muitos dos críticos dizem ser uma tentativa de sports washing, né, do histórico muito pobre de direitos humanos do país e as consequências do assassinato do jornalista Jamal Khashoggi no consulado saudita em Istambul. De acordo com o jornal inglês The Guardian, as agências de inteligência dos Estados Unidos chegaram à conclusão, conforme relatórios de inteligência, de que o príncipe saudita aprovou o assassinato do jornalista do Washington Post. Isso aconteceu em 2018. Então já estamos aí caminhando para 5 anos desse acontecido. O país é uma monarquia autocrática governada pelos princípios fundamentalistas do Islã wahhabista. Então existem leis de tutela que significam que as mulheres cedem o controle das suas vidas a parentes do sexo masculino. O sistema legal usa prisão, tortura ou execução contra dissidentes
política e qualquer pessoa fora das normas sexuais ou de gênero proscritas. Ou seja, tem que andar do jeitinho que dentro da linhazinha assim, não é uma linha tão grossa, não. Sim. Né? Pisou meio fora ali, é decapitação. A guerra liderada pelos sauditas no Iêmen já matou centenas de milhares de pessoas, e o motor de tudo isso é a Saudi Aramco, a maior patrocinadora de petróleo do mundo, a maior impulsionadora de nossa crise, da nossa crise climática, fonte de mais de 4% das emissões globais de carbono desde 1965, e cujo principal e único plano para o futuro é aumentar a produção. A Saudi Aramco, que a galera vê bastante, por exemplo, na Fórmula 1, visto Sim. que ela é uma das principais patrocinadoras de quase todas as corridas. Inclusive, ela é patrocinadora nominal, se não me engano, da Aston Martin. Sim. Portanto, o reino quer uma reputação melhor, né? É plenamente previsível, né? É uma ação natural que você pense que os sauditas estejam procurando uma reputação melhor, só que eles não querem corrigir as falhas, né? Eles querem melhorar o marketing dele encobrindo tudo isso que eles estão fazendo. Eles deduziram que o melhor caminho é o esporte de alto nível e a sua vasta audiência e influência internacional e a capacidade notável de gerar boa vontade. E aí o chefe da FIFA, Gianni Infantino, que nunca conheceu $1 bilhão que não gostasse, já está amaciando o público para sua sequência no Catar, com uma Copa do Mundo de futebol saudita ali por 2030. Isso. E outros problemas é que alguns jogadores de futebol se viram forçados a buscar os seus salários atrasados no futebol saudita. O site da FIFA detalha uma série de decisões da sua Câmara de Resolução de disputas, e as quebras de contrato são comuns. Mais de 50 disputas trabalhistas envolvendo clubes sauditas foram ouvidas nos últimos 12 meses, e até o dia 8 de março houve o caso do Graban e do Al Ahly, um dos 4 grandes clubes adquiridos pelo fundo saudita, nessa semana. Não havia nada de excepcional no caso do Graban, mas jogadores viram seus salários não pagos por clubes sauditas quando feridos, e nos piores casos tiveram contratos rescindidos e vistos retirados. Mesmo nos clubes de alto nível, como o Al Nassr do Cristiano Ronaldo, foram considerados errados. Em novembro, eles foram condenados a pagar ao Petros, meio-campista brasileiro, 2,5 milhões de dólares depois de se recusar a fazer um acordo sobre os termos acordados em seu contrato rescindido. Os problemas não passam despercebidos. A FIFPro, que é a união internacional que representa 65 mil jogadores de futebol no mundo, alertou no verão passado que seus membros não deveriam assinar por clubes da Arábia Saudita, e ele foi listado ao lado de infratores reincidentes como Argélia, China, Romênia e Turquia como nações a serem evitadas, com o não pagamento de salários visto como um problema recorrente na Arábia Saudita. Então, não é só de luxo e histórias bonitas que os jogadores que vão para essas partes do mundo conhecem, né? E como a gente já pôde ver, não é muito fácil também você reclamar que não está recebendo o teu salário lá, né? Então, tem essa parte também. Eu fui fazer uma pesquisa rapidinha e a sede da Copa de 2030 foi definida no Congresso da FIFA no terceiro quarto de 2024. Então, a gente pode esperar aí, mais ou menos daqui a um ano, a gente vai ver. Acho que até por isso o investimento começa a ser mais pesado, começa a ser feito de forma mais pesada agora, né? Que é para você já ir, de fato, amaciando a ideia de que a Arábia Saudita é um destino comum para o futebol. Vamos falar um pouquinho do golfe. O usar como instrumento de soft power e sport washing pela Arábia Saudita. A Arábia se vê no centro de uma nova ordem mundial e, ao cumprir essa posição através do esporte, ela adquire legitimidade. O PGA Tour, que é o mais famoso, né, o comitê organizador mais famoso
e mais importante do golfe, foi fundado em 1929. Então está fazendo aí 94 anos. A legitimidade que o PGA quase um século para adquirir, a gente conseguiu efetivamente em pouco mais de 2 anos, quando comprou essa organização. Como que isso surgiu? O Live Golf, acho que é Live, né? Isso, Live. A pronúncia, né? É uma liga rival financiada pelo Fundo Soberano da Arábia Saudita que tentou reinventar a estrutura do golfe profissional, com campos de 48 jogadores, sem cortes no meio do torneio e até 25 milhões de dólares em prêmios em dinheiro. Há também um componente de equipe. A liga é dirigida por Greg Norman, uma ex-estrela do PGA Tour que tentou há quase 30 anos criar uma turnê mundial. E aí o Live Golf atraiu 13 ex-campeões importantes, incluindo Phil Mickelson e Dustin Johnson, que foram efetivamente suspensos pelo PGA Tour. Mas por que a Arábia Saudita quer criar uma liga de golfe? O reino da Arábia Saudita tem investido bastante em esportes e entretenimento nos últimos anos, como parte da iniciativa do príncipe de Bin Salman, chamada Visão 2030, para diversificar e reduzir a sua dependência do petróleo. Né? E aí o golfe veio como um ajuste natural a isso, a essa visão. Isso levou a acusações de sports washing, uma tentativa de usar investimentos esportivos para encobrir abusos dos direitos humanos, como o assassinato já citado do jornalista do Washington Post, Jamal Khashoggi, que de acordo com a CIA, ocorreu por ordem do Mohammed bin Salman. Por que os jogadores do PGA Tours estão irritados com esses jogadores que foram assinar com a Live? A Live está tentando obter os melhores jogadores do ranking mundial e a maioria deles recusou um bônus de estimado 100 milhões de dólares ou até mais para permanecer leal ao PGA Tour. O Roy McIlroy acusou os desertores do Live de pegar o caminho mais fácil e o Tiger Woods disse que eles viraram as costas para a própria turnê que os tornou famosos. Também causou uma grande divisão no golfe porque os jogadores do Live não podiam jogar no PGA Tour. Agora eles estão zangados com a ideia de que os jogadores do Live podem retornar sem consequências por conta da fusão. O PGA Tour não se parece nada com o início do Live Golf. O comissário do PGA Tour, Jay Monahan, disse que não conseguiu igualar o dinheiro saudita, mas que não foi por falta de esforço. Esse ano, o PGA Tour teve 13 eventos elevados com bolsas de 20 milhões de dólares, mas que para 2024 voltará à sua programação em janeiro e terminará em agosto. Haverá cerca de 15 torneios com bolsas de 20 milhões de dólares, quase o dobro do que eram para os 50 primeiros na corrida dos pontos da temporada do PGA Tour. E por que eles se juntaram, né? A PGA se juntou com a Live. O Monahan se recusou a se encontrar com o grupo Saudi Golf por 2 anos, mas alguns meses atrás, o membro do conselho do PGA Tour, Jimmy Dunn, marcou uma reunião e o Monahan, CEO do Tour, da Tour Europeia, Keith Pelley e o Al Rumanian começaram a trabalhar em um acordo. O Monahan percebeu que a Live Golf tinha um grande fundo de dinheiro e que não iria a lugar nenhum. Ele disse que o golfe estava muito dividido e com muita tensão e que era o melhor para o esporte que todos se unissem. E quem que vai comandar, né, essa fusão do Tour com a Live? O Conselho de Política da PGA Tour adicionará o Al Rumanian e em seguida adicionará outro jogador ou removerá uma das vagas que pertencem ao mundo corporativo. A nova empresa comercial, que ainda não tem nome, terá Al Rumanian como presidente e o Monahan como CEO da empresa. A PGA Tour terá participação majoritária na nova empresa. No entanto, a princípio, o PIF será o investidor exclusivo ao lado do PGA Tour, Live Golf e do DP World Tour. No futuro, o PIF terá exclusividade, terá o direito exclusivo de investir mais ainda
e o PGA Tour manterá o status de isenção de impostos como uma organização 501 C6 voltada para a caridade. Isso é um modelo nos Estados Unidos, né? Pra gente não importa, foda-se. No que diz respeito aos fãs, ainda será o mesmo logotipo e a mesma turnê. O mesmo vale para a turnê europeia, cujo nome comercial é o DP World Tour. E aí os defectores do Live Golf vão jogar onde no próximo ano? O Live Golf termina a sua segunda temporada nesse ano conforme programação, e depois disso ninguém sabe, ninguém está sabendo direito não. O Monahan diz que os oficiais conduzirão uma avaliação completa de como integrar o golfe em equipe do PGA Tour, e a Live Golf estava tentando transformar suas 12 equipes em franquias. Ninguém tinha patrocinado um time antes. É improvável que, se o Live Golf ainda existir, os jogadores possam jogar dos dois lados, né, nas duas ligas. Isso é o que levou a essa situação num primeiro lugar. Então, curiosamente, ausente de todos os anúncios estava o nome do Norman nos anúncios dessa junção. O Al, que contou para o Norman sobre a fusão das turnês um pouquinho antes, alguns minutos antes do anúncio. Contextualizar o que eu tinha falado até antes da gente começar a gravar, né, Bringel? Basicamente como se a Arábia Saudita fundasse uma nova FIFA, tipo, roubasse uns times do torto e direito, criasse a sua competição e, de repente, comprasse uma fusão junto à FIFA para organizar os torneios de futebol no mundo todo. Basicamente, um esporte de novo. Acho que Esse que eu acho que foi a maior bronca que o pessoal que faz parte do golfe há muito tempo ficou com essa fusão, né? Porque a Live que começou no ano passado, então é uma liga muito nova, sem história ainda, e os caras disseram que não iam ceder ao dinheiro saudita, e agora, não digo que abriram as pernas, mas eu sinto que eles não tiveram muita opção. Porque o caminho que o golfe estava caminhando, por ser um esporte, como você disse, a comparação foi ótima. Eles criaram basicamente um esporte novo, uma organização nova, e falaram: ó, quem quiser aqui esse caminhão de dinheiro pode vir aqui. E aí os jogadores não são burros também, né? Eles têm a possibilidade de assinar com os caras, então meio que não tem, você acaba deixando de lado um pouco o tradicionalismo ali assim do nome PGA nos torneios. Então é uma tendência a acontecer em vários outros esportes que a gente vai mencionar daqui para frente. Eu acho um pouco difícil eles conseguirem fazer isso no futebol por causa do tamanho do esporte, tanto de ligas consolidadas que tem no mundo, mas essa situação do golfe é bem caótica por causa disso, né? Chega a ser um pouco até de hipocrisia dos caras cederem essa investida da PIF e do Live tomando conta do mundo do golfe. E vamos ver o que vai acontecer daqui para frente, né? uma verdadeira loucura, né? Uma É, verdadeira loucura isso. Passando para a Fórmula 1. é. A Arábia Saudita fez. Você quer adicionar mais uma coisa? Não, só isso. Ah, perfeito. A Arábia Saudita fez uma tentativa, né, de adicionar a Fórmula 1 ao seu crescente buquê de propriedades esportivas, mas os proprietários da Fórmula 1 rejeitaram a oferta que avaliou a série de automobilismo em mais de 20 bilhões de dólares. É um valor completamente insano isso. A Liberty Media pagou, não sei se chegou a Acho que foi pagar 5, não foi? 5 bilhões, né, É, pelos direitos da Fórmula 1 há uns 5 anos atrás. A Bloomberg informou que o Fundo Soberano da Arábia Saudita fez uma oferta pela F1 no começo do ano passado, e o proprietário, que é a Liberty Media, que comprou aqui a Fórmula 1 em 2017 por quase 5 bilhões, não aceitou a oferta, e as negociações iniciais não deram certo. De acordo com a Bloomberg, o FIP, né, Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita, continua interessado em comprar a Fórmula 1 se a Liberty mudar de ideia.
A Arábia Saudita cedia o Grande Prêmio de Jeddah. Aconteceu a segunda edição dele em março desse ano. A primeira edição do Grande Prêmio de Jeddah no ano passado aconteceu sob muita polêmica porque houve bombardeio vindo do Iêmen a cerca de 10 quilômetros de onde fica o circuito, que é um circuito de rua. É um clima meio de insegurança, mas que a Fórmula 1 fez questão de abafar porque ela recebe muito dinheiro para isso e eles também não estão muito preocupados com a segurança de ninguém, a não ser que aconteça em pista. É um pouquinho preocupado, mas bombardeio tá de boa. Em junho do ano passado, a McLaren anunciou uma parceria estratégica e inovadora com a NEOM, uma cidade sustentável e futurista construída do zero no noroeste da Arábia Saudita e que se tornou patrocinador titular da McLaren na Fórmula E e na Extreme E. A Fórmula E é a versão elétrica, né, da Fórmula 1, basicamente, e Extreme E é a versão elétrica de carros de rally. Esse negócio de futurista Esse e... cara é muito Como é que é? louco. Cidade futurista. Tá, me parece muito papo de furada, na verdade, mas beleza. Os acordos ampliaram ainda mais entre os laços entre a McLaren e a Arábia Saudita, que é acionista minoritária do grupo McLaren. O Reino também é o segundo maior acionista da Aston Martin, enquanto a produtora estatal de petróleo Aramco é o patrocinador principal da equipe de Fórmula 1. O príncipe Khalid disse em entrevista à Motorsport: queremos criar um hub. Temos grandes empresas que podem ajudar o futuro do automobilismo. E sobre a possibilidade de uma equipe de Fórmula 1 se mudar para a Arábia Saudita e a Neon em particular, ele acrescentou: é isso que estamos esperando e é isso que estamos trabalhando. Esperamos poder trazer um dos grandes fabricantes e com todo o investimento que estamos fazendo em carros, o fundo de investimento privado comprou as ações da McLaren e da Aston Martin e estamos indo nessa direção. Espero que possamos abrir e trazer a sede para a Arábia Saudita ou contratar pessoas que possam nos ajudar a fabricar carros ou tecnologia para criar nossas próprias marcas e ter nossos próprios IPs, que é isso, né? Que é o direito É de IPs, propriedade né? intelectual. Isso. Vale lembrar que o presidente da FIA é um saudita. É um saudita. Então, a saudita já tem um certo controle sobre o maior órgão regulador do automobilismo mundial. É uma influência que, assim, não é estranha à Fórmula 1 desde... Acho que começou ali pelo final da década de 90, quando a Petronas, que é uma empresa de petróleo, conseguiu trazer a Malásia para o calendário da Fórmula 1, e aí depois veio o Bahrein, depois foi aumentando, veio China, Catar, a gente teve Emirados Árabes Unidos paga um dinheiro muito grande para a Fórmula 1 e para a FIA para sediar a última corrida do ano, né, para sediar a última corrida da temporada. Então, por mais que o automobilismo ele tem já esse traço de receber, de ver com bons olhos esse investimento de países com dinheiro relacionado a essa parte, é uma concorrência meio forte. É difícil falar que é uma concorrência meio forte para a Arábia Saudita porque eles têm muito mais Sim. dinheiro do que o, assim, já tem gente ocupando esse espaço. É. Passando para o cricket, a aquisição do cricket foi sinalizada quando a Aramco se tornou patrocinador do Conselho Internacional de Cricket do ano passado, agora estampado em todos os eventos globais, enquanto um órgão de turismo saudita está fazendo o mesmo com a Premier League indiana. O cricket é um alvo fácil. Apenas 12 países jogam no nível mais alto e apenas 3 estão com saúde financeira. O primeiro, porém, Índia, o monólito central do cricket, com uma audiência potencial de 1,4 bilhão de pessoas e crescendo, e com uma diáspora mundial espalhada por todos os cantos do mundo. Os sauditas querem o IPL, talvez trazendo o circo existente para a cidade, de preferência abrindo uma nova competição complementar, que seria administrada pelo Conselho Indiano, mas com times de propriedade privada.
E aí a Liga Indiana atualmente proíbe jogadores indianos e de outros torneios do mundo para proteger a sua própria liga. Quanto o cricket, o fim da ordem acabará com isso, né? Vai acelerar esse fim que já se aproximava. O IPL leva 3 meses a cada ano e um equivalente saudita não teria motivos para mirar menos. O cricket é um esporte assim que a gente não tem muita proximidade, mas é assim, como foi dito, o esporte que tem uma audiência muito grande, né? É o esporte mais popular da Índia, de Bangladesh. Desculpa, Índia tem uma audiência gigantesca. A gente está falando de 2 dos 5 países mais populosos do mundo. Também o país é um esporte muito popular na Inglaterra e no Reino Unido como um todo. Então é outro esporte que faz sentido ser alvo do investimento saudita. Exato. E essa IPL, ela não é muito antiga também, porque ela foi criada em 2007 com o objetivo de ser basicamente o que a Premier League fez no futebol em 92. Assim. Eles estavam tentando revolucionar o esporte local, que já era muito popular, mas tentando criar uma liga muito atrativa para as pessoas de outros países também tentarem consumir o produto deles, né? Então, em 2007 eles começaram essa liga e com algumas diferenças no regulamento também, para tornar um pouco mais atrativo. E é uma das ligas que mais paga no mundo. E se não me engano, ela só dura 2 meses no ano. Então os caras trabalham 2 meses no ano e acabou o negócio. Então é bem tranquilo. E é que nem você falou, por isso que é um dos alvos dos sauditas por conta do dinheiro que move e da popularidade em alguns desses países. Né? Todos esses lugares que são colonizados por Inglaterra é muito popular o cricket. Exato. Passando aqui pelo Campeonato Brasileiro, né? O Brasileirão tá numa disputa entre Libra, Forte Futebol e, enfim, para variar, os times estão divergindo sobre dinheiro vindo de direito de imagem e uma das ligas estava negociando com o fundo Mubadala, que é um fundo de investimento com sede nos Emirados Árabes Unidos, que para esse investidor o retorno viria ao longo dos próximos 50 anos, à medida que os direitos de transmissão forem revendidos para as outras emissoras e empresas. Eles tinham feito uma oferta, né? Tipo, aí tem as porcentagens, fica com tanto, mas é algo que parece meio longe. Mas o processo que esse fundo estaria interessado, ele aportaria 4,75 bilhões de reais, quase 5 bilhões de reais, e se tornaria sócio dessa operação dessa liga, né, do operador dos direitos de imagem, por 50 anos. Então, assim, é um outro investimento muito forte. Esse fundo tem sede nos Estados Unidos, mas também tem, óbvio, envolvimento com o governo saudita. Essa operação está travada no momento, né? A criação da liga foi travada por divergências entre os cartolas, o que pra gente, obviamente, que acompanha o futebol brasileiro sabe que não é Sim. nada incomum. Os cartolas brasileiros odeiam o futebol brasileiro. Então, a Libra tinha assinado um memorando de entendimentos com esse fundo, mas, por enquanto, a Libra tem a metade dos times da Série A e B, então é uma história que está para se desenvolver ainda nos próximos anos, eu acredito. Exato. Outro alvo dos sauditas é o boxe, que alguns meses atrás houve uma história de que os sauditas estavam tentando sediar um mega evento com os 4 maiores lutadores do peso pesado mundial hoje em dia, nesse inverno, que seria estrelado pelo Tyson Fury, o Anthony Joshua, o Usyk e o Deontay Wilder. O montante para financiar o evento seria em torno de 250 milhões de dólares. Para esses 4 caras lutarem, seria como se fosse um chaveamento, tipo uma semifinal, 2-2, depois um iria para a final. Só que para quem conhece boxe, sabe como é uma zona para organizar qualquer evento, porque eles têm 47 bilhões de organizações diferentes
Então cada um assina com uma e depois ninguém quer lutar um com o outro, porque ninguém tá a fim de dividir dinheiro. Então, o Tyson Fury, que é o cara mais popular do boxe hoje, e também é o maior campeão do peso pesado, ele teve negociações ao longo do ano para fazer lutas individuais com alguns desses nomes aqui e sempre esbarrava em porcentagens, porque ele queria 80-20 de bolsa, né? Então ele queria 80% e 20 para os caras, para cada um que lutasse, né? Mas aí, obviamente, os caras não queriam aceitar um negócio desse É, e não foi para frente com nenhum desses. Então acabou travando muito. Esse super evento seria muito legal, mas não vai acontecer. e aí a gente tem alguns rumores de que o Fundo Saudita estaria buscando investir nos esportes americanos, né? Há sinais de que eles estão expandindo o império esportivo para lá. De acordo com uma documentação adquirida pelo Guardian, o inglês Guardian, em 2019, a Arábia Saudita contratou uma consultora internacional para fazer lobby com os principais comissários e órgãos esportivos da América do Norte. O príncipe Abdulaziz bin Turk Al Saud, Uma que é o frase. ministro do, né? Tipo, é um nome de uns 4 caras aqui, basicamente. Que é ministro dos esportes do reino, e outros lobistas sauditas se reuniram com várias ligas esportivas dos Estados Unidos. Tem um parêntese para fazer sobre o lobismo, que eu acho que é muito engraçado como é tipo pesado, tá ligado? Uhum. Tipo, tranquilo você juntar meia dúzia de empresário ali, vamos fazer um lobby aqui para conseguir o que a gente quer, como se não fosse legal, né? Tipo Mas isso. beleza, vida que segue. O príncipe Abdulaziz se reuniu com representantes da MLB e da NBA, bem como os comissários de MLS e NHL. A princesa Rema Bandar Al Saud, que atua como embaixadora saudita nos Estados Unidos, acho que eu dizer que é uma das poucas mulheres entradas na Arábia Saudita, inclusive, também se reuniu com Kobe Bryant em 2018 para discutir o desenvolvimento do basquete na Arábia Saudita. Embora os documentos não incluam nenhuma informação concreta de acompanhamento sobre as reuniões, eles lançam alguma luz sobre uma estratégia ambiciosa, né, da Arábia Saudita dentro do esporte e os seus interesses nas ligas americanas, que a gente sabe que geram muita popularidade. Em dezembro de 2022, o Conselho de Governadores da NBA votou para permitir que fundos soberanos, pensões e doações adquiram participações minoritárias nas suas equipes, ampliando o grupo de possíveis proprietários das equipes. Desde então, os executivos da Mubadala Investment Company de Abu Dhabi e da Qatar Investment Authority expressaram interesse na propriedade da NBA, e a Arábia Saudita provavelmente seguirá o exemplo. Apesar da influência cada vez maior da Arábia Saudita no mundo dos esportes, existem vários obstáculos que podem limitar as suas ambições americanas, incluindo reguladores dos Estados Unidos, como a Securities, a Exchange Commission e as autoridades antitrust do Departamento de Justiça, que é basicamente a galera que quer barrar qualquer coisa ilegal. Não seriamente, né? Porque eles também fazem coisa legal, mas eles só querem barrar coisas que eles não concordam. É basicamente isso que esses caras querem fazer. De legais estrangeiros, né? Legais É, tipo isso. nacionais a gente permite. Mas acho que eu não consigo imaginar muito essa influência rolando, porque assim a gente vê que já tem uma certa resistência com a China, por exemplo. A China investiu um dinheiro veiaco assim na NBA, tanto para se aproveitar do Jeremy Lin, não, o Yao Jeremy Lee é Ming. foda. O Jeremy Lin é foda, né, meu? Se aproveitar da popularidade do Jeremy Lin, que durou 2 meses. Mas se aproveitando da popularidade do Yao Ming,
Isso. né? Patrocinou gente pra cacete, levou o jogo pra China, meteu camisa de metade da liga, tem camisa em chinês e não sei o que tem. Então, cara, eu acho um pouco difícil ver, sei lá, a Arábia Saudita, pelo menos agora, fazendo isso. Mas também posso estar errado, né? Eles estão aí fazendo, metendo louco mesmo em qualquer canto do mundo, então não duvido dos caras criarem uma liga de basquete, por exemplo, e começar a pagar uns salários exorbitantes. Também. Eu sei que a NBA dessas grandes ligas americanas é a mais popular na Arábia Saudita, então tem esse interesse mútuo ali, assim, da população é, pela liga americana, mas as outras ligas eu vejo um pouco mais de dificuldade nesse sentido, então você tem que também entender qual que é o objetivo dos caras de tentar investir nesses esportes, né? Tentar trazer a popularização para o seu país, ou é só para dominar o mundo mesmo, para eles conseguirem investir em tudo. Porque é improvável que, sei lá, a gente vai ver grandes golfistas sauditas ali surgindo na divisão de base da Arábia Saudita ali, sei lá. Beleza que os caras são milionários, então é esporte rico, então vai. Mas não acredito que vai ser muito comum. É mais fácil você popularizar esportes que é de baixo custo. Então, futebol, Sim, basquete é mais acessível. Mas aí o que facilita também para eles investirem no basquete, caso realmente tenha esse interesse, é a questão do cap, né? Porque é um cap um pouco mais flexível. Eles podem investir de uma forma maior se eles quiserem, mas se eles fossem o alvo, porque querendo ou não, os caras são bilionários. Não tem por que eles entrarem numa liga que eles não podem comprar todo mundo. Ah, eu quero o melhor jogador, eu vou lá e compro. Se ele não pode fazer isso, então o que ele tá fazendo ali? Então, exato. melhor não ir. Na NFL ele teria muito problema com isso e na NHL também. Então sobraria a NBA, que é popular lá, e a MLB, que não tem salary cap, mas tem o Luxury Tax, que pra eles não muda nada porque é dinheiro infinito, então foda-se. Dá pra fazer o que eles quisessem. Mas eu acho que a questão não digo um preconceito, mas uma resistência da população ou da galera envolvida nesses clubes com investimento saudita desaparece assim que o dinheiro chega. Da mesma forma como foi com Sim. o golfe, com o futebol, quando o Newcastle foi comprado, com o PSG, com o City, quando esses caras chegam com dinheiro, esquece. Passa um mês, foda-se essa porra aqui, vai. Pelo menos nosso time tá bom. E é basicamente nessa linha. É, E tem um pouco daquele comparação, né? A gente falou brevemente assim com o negócio da China, é, se esse investimento saudita vai ser uma China 2.0, eu acho que tem semelhanças, mas também tem muitas diferenças, assim, né? É o que a gente estava falando um pouco antes de gravar o programa também, que é a questão da geografia, que é um país um pouco, a Arábia Saudita é um pouco mais próximo da Europa, dos grandes centros do futebol, comparado à China. Tem a questão do horário, tem a questão do tamanho do país também, que na hora de você levar um jogador grande pra China, o cara que quer viajar o país inteiro, ele tá fudido. É tipo viajar no Brasil, o cara fica puto. A China é É, grande pra cacete. então na Arábia Saudita tem essa flexibilidade e, e é isso. A questão cultural vai ser sempre uma barreira, mas esses caras vivem numa bolha, né? Eles vão estar num condomínio fechado ali, assim, terras do imperador saudita, que eles estão lá e regaçando, mano. Os caras estão fazendo festa, putaria, usando droga, fazendo o que eles quiserem, porque ninguém vai pegar ali. É um lugar que não tem a limitação religiosa ou que o cidadão comum tem, né? Então, é meio foda. Eu acho que Ma- ma- o jogador que curte, mano, eu sou família, eu só quero ficar sossegado e ganhar milhões, acho que é sucesso, mano. Vai pra lá, você vai arregaçar. Mas se você é um cara que curte festa, rolê, passeio, sacanagem, mano, você... não dá, velho. Não dá pra você falar, vai dar che- merda. A chance da gente ver o menino nem indo pra lá, então, é baixa. Péssimo. Depois de hoje, então, esquece. Nossa. Nossa. Acho que entre o top 5 piores empregos do mundo deve ter, sei lá, com certeza deve ser. Mas eu ia comentar que me parece que assim os alvos primários assim dessa liga saudita têm sido jogadores, com exceção do Cristiano Ronaldo, óbvio, jogadores que têm uma certa familiaridade, porque por exemplo o Benzema é islâmico, os jogadores que saíram do Chelsea, o Ziyech
eu acredito que também seja. O Koulibaly, acho que também é assim como o Mendy, porque é a religião dominante no país deles. Então, acho que o impacto cultural que esses jogadores teriam é menor do que um jogador não islâmico, né? Menor, nesse caso, do que eles teriam. Mas, por exemplo, se chegar o Rubem Neves, né, já não, eu acredito que não seja, não sei, nunca aparentou. Então, acho que assim, não que vão só buscar esse tipo de jogador, mas que esses jogadores foram alvo e eu imagino que isso tenha facilitado essa transferência, essa adaptação. Para mim, acho que é um ponto. Mas também tô aqui com a página aberta do Campeonato Saudita 23-24 e o tanto de brasileiro que tem jogando lá é inacreditável, né? Então, Eu fui olhar os jogadores mais valiosos da Liga Saudita, tirando o Cristiano Ronaldo, cara, é só random. É é, só nego aleatório. Nenhum vale mais que 2 milhões de euros ali. O que é constrangedor, mano. Por mais que agora tá chegando todo mundo, né? Tá chegando Rubem Neves, Kanté, Ziyech, Mendy, Koulibaly, Benzema. mas mesmo assim, né? Tipo, É, não é. Nossa, é. pô, os caras tão falando São, do sei lá, Hudson a gente Odoi não pra citou lá, um meu, time. o Lucas. Hã? Os caras tão falando do Hudson Odoi pra lá. Pô, o cara tem 22 anos, mano. Se ele for pra lá, vai se fuder. Brother. É que o Hudson Odoi também, né? É, também pode se fuder. Tipo assim, ele não. Já não tá, né? Enfim. Mas até esqueci, a gente citou aí o número de jogadores, né? Tipo, que tá chegando, não citamos 11, por exemplo. Não dá um time inteiro. Não dá pra você criar uma liga que vai subir de patamar de uma hora para outra quando você tem, sei lá, a maioria dos caras com esse valor. É, mas. É, eu acho que. Acho que é isso, hein. O futuro eles vão provavelmente investir em mais ligas. Eu acho que é quase inevitável que eles vão dominar a Fórmula 1. Ou sei lá, o tênis. Eu ainda não sei ainda qual que é o envolvimento deles com o tênis. Mas acredito que eles devem ter algum envolvimento já, porque é outro esporte gigante também, de gente rica. Eles não vão conseguir ter um campeonato gigante lá, né? Não vai ter um É, Grand Slam, mas pode ter um evento famoso lá, eventualmente, né? é um evento que Mas, pague bem para as estrelas aparecerem, né? sim, sim. Mas esses grandes esportes eles vão estar envolvidos em todos. E fica a questão desse lado humano deles, né? A relação deles com a população, como eles vão tratar isso, né? Se eles vão melhorar ou se eles vão simplesmente cagar. Da mesma forma que o Qatar fez quando teve a Copa e tudo foi exposto, eles simplesmente falaram: ah, mano, foda-se. A gente faz o que a Foda-se. gente quiser e é isso aí. E por Então, favor, não protestem sobre nada aqui. é, é difícil você atrair o estrangeiro, o pessoal do Ocidente, que é muito mais aberto, para um local desse. Eles vão ter que se adaptar. O dinheiro vai chegar a um ponto que não vai mais ser o suficiente. Porque o dinheiro É, para esses caras é infinito, eles vão começar a querer fazer loucura. Você tá tão alienado, você vai querer fazer merda. Então, você fazer merda num lugar desse, cara, fudeu. Imagina você, sei lá, não, a merda é muito grande. você é o Cristiano Ronaldo, você leva, "Ô, vou chamar 50 amigos meus de Portugal pra vir dar um rolê aqui, os caras vão ficar tudo louco. Mano, a chance de um desses caras ser preso é gigante. E, tipo, isso, é bem isso. A gente brincou com a situação do Neymar, mas é isso, tá ligado? É isso, tipo, É, não dá pro Neymar tocar uma festa em Riad 2 horas da manhã, tá ligado? sim. Simplesmente não dá, não existe essa possibilidade. O que eu imagino que pode acontecer num curto prazo, principalmente se eles começarem a olhar para jogadores do perfil, por exemplo, do Rubem Neves, aconteceu o que aconteceu com o Carrasco, o meia belga que foi É, comprado por um time chinês do Atlético de Madrid, passou 1 ano, 2 anos lá, encheu o rabo de dinheiro e voltou. é, E eu imagino que isso deva acontecer também em uma escala assim. E aí acho que nem tanto por questão cultural, nem tanto por nada, mas assim, tipo, é muito difícil imaginar que o futebol saudita vai ser exigente fisicamente, exigente tecnicamente
e atrativo por muito tempo. Sim. Então, tipo, 2 anos, por exemplo, do Kanté ganhando 100 milhões de euros por ano, tá ótimo, né? 200 milhões de euros por ano tá, né? Tá bom já para terminar a carreira num PSG da vida, por exemplo. Porque não vai aumentar o nível local de imediato, mas uma fração bem pequena, assim. Porque não é como se, É, tipo, vai ter os melhores técnicos do mundo ali, vai ter a melhor estrutura do mundo ali. Não vai ter isso. Vai ter uns caras aleatórios que são muito bons, que é essa galera que tá chegando aí, e é isso. Mas você não garante que vai ter os caras vão performar do mesmo nível que eles performavam na Europa. Porque o comprometimento é totalmente diferente. Pô, o exato. cara não tá pensando, nossa, eu tô na Champions League aqui. Mano, ele não vai estar nem aí, velho. Ele vai meter o foda-se, ele vai pensar que ele tá na pré-temporada lá. E vai tomar no cu, ele vai ficar fazendo isso daí. Não tem como esperar uma coisa diferente. O plano dos caras é, acho que 2040, né? Ser uma das maiores ligas. Pô, um bagulho tão distante, você tem que estar sempre comprando os melhores por um longo período. E reformulando muita coisa, investindo em muita coisa, não só nos jogadores. É, eu não Estrutura, sei. treinamento, formação de jogador, tudo isso tem que ser levado em consideração. Tudo Mas eu acho isso. que. Eu acho que vai ser melhor do que a China, mas eu não acho que vai se tornar uma grande liga, não. É. É que assim, né? Eles têm. Pesa a questão do dinheiro infinito. Sim. Então a gente não sabe quanto tempo esse delírio vai durar. Tipo, eu pessoalmente duvido que os caras vão comprar, sei lá, catar lá os 4 principal times, vai dar 11 cara bala para cada um desses times. Não acho que isso vai acontecer. Uns 3 ou 4 cada um, acredito que possa rolar. Mas até aí, né, vamos ver quanto tempo dura essa É, loucura aí. Conversados então, Bringel. é isso Falamos um aí. pouquinho. Eita. Deu pra dar uma boa esclarecida na ideia dos caras e planejamentos de futuro. E é isso aí. Valeu, Milani, valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu, galera. Aquele abraço para todo mundo que acompanha a gente. Sigam-nos nas nossas redes sociais e até a próxima. Valeu, até mais.